dermatologista e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cronograma capilar. O que é o cronograma capilar? Ele é interessante de ser feito? Não é? Tem algumas coisas que a gente tem que pensar no primeiro ponto quando a gente vai falar de cronograma capilar. Eu vou fazer esse vídeo começando bem devagarzinho para a gente explicar desde o que é o cronograma, como que ele funciona, quais são as limitações e para quem que ele é mais indicado. E se vocês tiverem alguma questãozinha a mais, alguma dúvida, algum questionamento, vocês quiserem que a gente comente alguma coisa a mais de algum desses subitens, só avisar nos comentários que a gente pode conversar um pouco mais de destrinchar. O cronograma capilar, ele começou como uma forma de, principalmente, a gente fazer um cuidado melhor e mais direcionado para o nosso cabelo. Da gente aprender a como cuidar melhor do nosso cabelo, direcionando ele para 3 pilares, vamos dizer assim. Que seria o pilar da hidratação, da nutrição e da restauração. Mas o que é isso? O que quer dizer? Como que a gente diferencia isso? Quando a gente fala de hidratação, o próprio nome diz, é a gente colocar água. Então, a gente está colocando água no nosso fio. Quando o nosso fio está poroso, ele está fragilizado, e a gente quer jogar água dentro do fio. Dos passos do cronograma capilar, ele é o mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque é difícil você errar colocando hidratação no nosso fio. Você não tem como estragar o nosso cabelo, fazer ele pesar colocando água. Então, a maioria dos cabelos tem indicação de colocar hidratação no cronograma capilar. Saindo da hidratação, a gente tem o passo de nutrição. O que seria a nutrição? A nutrição é indicada para um fio que ele está com uma perda de aminoácidos. Então, a gente quer colocar aminoácidos, a gente quer colocar um pouco mais de ativos mesmo, para estimular o crescimento e melhorar a textura do nosso cabelo. Saindo da nutrição, a gente tem a restauração, que ele é o passo mais complicado, vamos dizer assim. A indicação da restauração não é para todo mundo. Tanto que a restauração é o passo que mais pode dar errado. A ideia da restauração é a gente colocar proteína mesmo. A gente está saindo de ativos, de nutrientes, está saindo de óleo que a gente coloca na nutrição, está saindo de água que a gente coloca na hidratação, e a gente está indo para proteína. É aqui que entra, por exemplo, aquelas máscaras de queratina. E aí que entra aquele problema, que a gente vê às vezes de pacientes que usaram máscara de queratina e o cabelo fraturou depois. Por quê? A restauração, o cabelo ele tem que estar muito fragilizado para fazer sentido a gente fazer uma restauração. E mesmo para pacientes que querem colocar na rotina, normalmente a gente orienta a fazer esse passo uma vez a cada 2 semanas, porque a restauração em excesso, ela pode enrijecer a fibra capilar e fraturar. E fratura mesmo. Tanto que a gente vê vários vídeos de gente falando que deu problema com a queratina, porque é o passo que pode mais dar ruim. E não é só com a queratina. Todas as máscaras de restauração, quando o paciente usa em excesso, em vez dele melhorar a fibra capilar, ele vai piorar e pode fraturar. Qual que é a ideia? Como que a gente pode... Tudo bem, a gente tem esses 3 passos, tem esses 3 itens, como que eu vou saber o que faz mais sentido para o meu cabelo ou não? Uma opção que é interessante, que a gente pode fazer para tentar direcionar melhor como que vai ser e quais são os seus passos que vão ser mais usados, é a gente fazer aquele teste da flutuação, que a gente chama. A gente pega um fio do nosso cabelo e a gente vê como que vai ser o comportamento dele na água. Basicamente, se ele flutuar, ele precisa de água, então a gente vai hidratar, fazer o passo de hidratação. Se ele ficar intermediário, você vê que ele fica bem no meinho, entre a água. Ele está precisando de nutrição. E se ele se ele afunda e chega no fundo do copo, ele precisa de proteína. Então, a gente precisa fazer a restauração. E aí, a gente vai respeitar esses limites de restauração, vamos colocar as frequências de montar um cronograma conforme a demanda e necessidade de cada fio. Agora sim, tudo bem, sei de tudo isso. Meu cabelo vai ter um resultado maravilhoso com o cronograma capilar? A resposta depende. A gente precisa avaliar o fio, se é um fio que ele já está com uma fratura química, se a gente teve um processo de muito uso de química, se a gente teve um processo de toda uma destruturação desse fio com calor, com temperatura, com falta de uso de protetor térmico. Ele vai ter, não vai ser um cronograma capilar que vai salvar a fibra capilar. Tem alguns cabelos que já tiveram todo um processo de fratura que realmente não tem volta. Então, esse perfil é um perfil que a gente tem que fazer esses processos de cronograma para dar uma amenizada, alinhar a fibra, enquanto uma fibra nova é mais bem cuidada. É um paciente que está usando, já faz uma rotina de hidratação, uma máscara boa, de qualidade, de nutrição uma vez na semana, não tem demanda de nutrição, vai fazer um cronograma capilar? Vai ter um resultado legal? Talvez esse seja um perfil que ele já, como tem uns cuidados bem interessantes, ou se ele já faz às vezes um cuidado em salão, talvez esse resultado também não seja muito exuberante. Os pacientes que vão ter mais resultado no cronograma capilar são aqueles pacientes que não cuidavam tanto dos cabelos.
ou pacientes que não têm doenças nos cabelos, que não cuidavam tanto dos cabelos, porque o cronograma é muito interessante para a gente fazer um processo de conhecimento de como funciona o nosso fio. Principalmente pacientes que estão em processo de transição capilar, que não cuidavam muito bem dos fios, que só alisavam e deixavam os cabelos. O cronograma capilar é muito interessante associar nesse processo de transição, porque ele vai facilitar a nutrição da fibra, que cabelos cacheados às vezes não chega a nutrição tão na pontinha do nosso folículo, não chegam os óleos de umectação do couro cabeludo tão na ponta do cabelo, e vai facilitar a adaptação e a gente a conhecer a como controlar e manejar melhor o nosso cabelo. Então, para pacientes que estão em processo de transição, pacientes que não têm o hábito de cuidar e pacientes que não têm doenças de cabelo, o cronograma capilar é uma ótima opção. Claro que a gente não tem ninguém que a gente é contraindicado ao cronograma capilar, mas a gente tem uma variação de resultado. E pacientes que já cuidam muito bem, pacientes que já têm um cabelo que é muito desestruturado e pacientes que realmente já têm uma doença capilar estabelecida, talvez não tenham um resultado tão legal. E é importante a gente alinhar que às vezes não é o cronograma, às vezes é a questão da indicação, que o cronograma isoladamente não é a melhor opção. É necessário uma avaliação clínica ou um acompanhamento dermatológico associado. Lembrando que esse dia a gente pincelou algumas informações, eu espero que ele tenha sido informativo. Se tiver alguma informação a mais que vocês gostariam que a gente conversasse, é só colocar nos comentários e a gente alinha e conversa um pouco a mais sobre isso. Obrigada!